Bom dia, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Me dá um oizinho, fala um oi. Bom dia, oi, Ciro, tudo bem? Bom dia, Melissa. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Acho que sim. Bom dia, Gabriel. Estão conseguindo sobreviver à quarentena? As coisas estão acontecendo? Tá tudo bem? Tudo bem, amores? Então tá. Vamos lá. Nós vamos. Cadê? Peraí, que eu abri errado. Ó, nós vamos falar sobre narração. Na última aula eu expliquei algumas coisas sobre isso, mas eu expliquei usando o PDF, né? Mostrei para vocês os principais elementos da narrativa, falei sobre personagens, falei sobre personagem, enredo, tipo de discurso, falei sobre tudo isso. Eu fiz um resumo dos elementos, né? E agora a gente vai aprofundar aqui uh, com essa partezinha aqui, tá? Deixa eu abrir o. Então tá bom, vamos lá. Esse aqui, ó, essa aqui que é a capa, tá? Do Pequeno Príncipe. Beleza? Vocês já leram esse livro, inclusive? Ó, tô até com o meu aqui, ó. Vocês já leram esse livro? Cheio de anotação, ó. Giovana já leu, Ciro não. É um livro bem legal, viu, gente? Bem gostosinho de ler. É, na verdade, um clássico, né? Que a gente precisa conhecer, né? O meu, inclusive, tá bem sujinho. Assim, não sei se tá conseguindo. Tá bem sujinho. Eu vou guardando as anotações. Enfim, estou com ele aqui. E é isso. Ai, eu quero espirrar. Eu vou fazer a mesma piada que eu fiz na última aula. Eu acho que eu tô com alergia de EAD. Porque é só sentar aqui para dar aula que meu nariz entope, eu quero ficar espirrando e dá coceira e fica assim. Acho que é alergia ao EAD. Nossa, meu coordenador tá aqui, eu não posso falar essas coisas, né? Você já leu 3 vezes, é muito lindo, né? Eu adoro também. Eu gosto de trabalhar ele em sala também. Ó, nesse capítulo a gente vai entender as características da narração. Narração é contar a história e tem 5 características bem específicas: personagem, enredo, tempo, espaço e narrador, tá? Então são 5 informações que toda narrativa tem que ter e a gente vai identificar aqui alguns elementos sobre isso, ok? Na narração, conta-se uma história por meio de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que aparece ao lado dos outros elementos da narração, espaço, tempo, personagem e enredo. Ou seja, a narração é uma contação de histórias que vai ter aqueles 5 elementos que eu falei para vocês na semana passada, tá? Vamos definir narração e a gente vai ver um trecho do Felicidade Clandestina da Clarice Lispector, tá? Alguém pode ler para mim?
Pode ser só um pedacinho, ele é grande, né? Pode ser só uns 3 parágrafos. Alguém lê, por favor? Eu gosto quando vocês participam da aula, gente. Vai. Alguém? Alguém, por favor. 3 parágrafozinhos. Esse aqui é o livro. Não sei. Peraí. Livro 4. Livro 4. Começa no finalzinho da página 2. Aí, você vai ler, Gabriel? Que aí a gente pode alternar. Você lê 3 parágrafos, eu leio outros 3. Pode ser? Sim, não. Ninguém vai ler? Pode ler. Tudo bem, Duda. A gente está no livro 4, tá? Página 2. Aí, Gabriel, vamos fazer assim? Você lê 3 parágrafos, eu leio 3? Tá, mas começa onde? É do definindo narração? É aqui, começa aqui. Aí eu vou Certo. colocar no mudo para não te atrapalhar, tá bom? Definindo narração. Leia o conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todos ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto, com balas, mas possuía o que qualquer criança devoraria de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós meninas ainda, até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato. Ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras com data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós éramos imperdoavelmente bonitinhas, esquias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma, ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe, emprestando os livros que ela não lia. Até que Até veio. Eu vou ler 3 para dar uma descansada e aí depois você volta a ler, tá bom? Tá certo, tá certo. Até que veio para ela o magno de um dia começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinvenções de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela casa no dia seguinte e ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa.
não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve, e a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta da sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou quanto tempo, não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, quanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Ai, meu Deus, por que as coisas erradas aqui? Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Foi muito zoom. Quanto tempo? Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as orelhas se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à sua porta, à porta da sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de eu não estar entendendo, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com uma enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perversidade de sua filha desconhecida, e a menina loura em pé na porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebeu o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Eu saí andando bem devagarinho. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Eu vou terminar. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha.
só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abriu, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Bom, muitíssimo obrigada, Gabriel, por ler, né, alguns trechos comigo. Esse é um dos textos mais famosos da Clarice. E é muito legal que a gente pode ver assim, ela contando, e de fato, muito do que a Clarice conta nas histórias, nos livros dela, são histórias que ela realmente viveu, né? A Clarice não é uma brasileira, ela não nasceu aqui, ela nasceu na Ucrânia, mas ela veio morar aqui desde pequena, morou em Recife, e todas as histórias se passam ali por esse período, né, em que ela morou com a família e tudo mais. Então, grande parte do que ela escreve tem a ver com as histórias que ela viveu. E esse livro, né, eu até tenho esse livro aqui, só que depois eu mostro para vocês, meus livros são bagunçados ali. Ela fala dessa história e a gente vai tentando identificar ali os elementos da narrativa, né? É um conto, é um texto curto, né? Aparentemente ele é longo, porque a gente está acostumado, sei lá, com Twitter, né? Que é um negócio pequenininho. Mas é um texto curto comparado a outros livros, a outras histórias. E aí a gente tem personagem principal, protagonista, né? Que seria personagem principal. Temos ali a antagonista, que é a coleguinha de sala dela, que vai ter o conflito porque ela queria o livro, mas não podia tê-lo. E tem o desfecho, que quando ela pega emprestado e pode ficar o tempo que ela quiser. Então, aqui a gente tem narrador, personagem, enredo, tempo e espaço, ok? Então, ó, aparece mais de uma sequência tipológica, mas é uma narração que predomina. Porque, assim, é muito detalhista, aparece alguns elementos de narração, mas também de ter um processo ali de... Ai, gente, fugiu o nome. Descrição. Pronto. Ó, no início, por exemplo, a narradora usa a descrição para mostrar como ela era cruel, né? Então, ela vai descrever a menina e descrever a si própria também em alguns momentos, né? O que criança devoradora de histórias gostaria de ter um pai dono de livraria. A seguir, ela faz uma reflexão sobre os sentimentos do livro de aniversário, que aí ela fala que a menina, ao invés de dar livro, ela dava cartão postal, né? Ninguém merece receber cartão postal. Enfim, aí ela fica lá contando sobre isso, sobre esses elementos, e o que é importante, né, a gente pensar? Que chega um momento em que algumas transformações aconteceram. A menina tinha o livro que ela queria e a partir daí ela mudou a ótica. Ela parou de falar sobre como a menina era para falar sobre a busca dela pelo livro emprestado, tá? Chegando esse dia, a narradora conta que havia se transformado em esperança da alegria. Então, ela estava esperançosa de que ia pegar o livro emprestado e ela muda o rumo da narrativa, né? Poderia ser uma narrativa que falasse sobre outros elementos, sobre a adolescência, sobre conflitos da escola, e ela passou a contar a narrativa, mudou o rumo da história, quando ela descobre que a menina tem o livro que ela queria ler. Bom,
vou ler essa parte aqui que eu acho que são super importantes, tá? No conto, o livro é simbólico. É ele que dá prazer e causa felicidade, mas poderia ser qualquer outro objeto. O conceito de felicidade é o ponto central do conto. Dentre várias leituras possíveis, ele pode ser considerado clandestino porque tem ganhado permissão para ficar com o livro o tempo que quisesse. Ela o deixa no quarto e finge esquecê-lo, somente para depois descobrir possuidora dele. É como se ela não pudesse ter consciência de que sua própria felicidade para que ela não acabe. É tipo, a gente sempre guarda o pedacinho mais gostoso da comida para depois, pro final, não é? Tô mentindo? Quem aqui faz isso? Come, sei lá, a borda Ué, não ou você não faz? Não entendi. Por exemplo, você come, sei lá, sabe o que eu lembrei? Das tartaruguinhas, tortuguitas, vocês lembram? Que eu pelo menos na minha época, né, a gente comia a cabecinha, as patinhas para depois comer o recheio. A gente faz isso sim, a gente come, deixa o final, que é a parte mais gostosa. Ah, tá, não tô mentindo, entendi, Ciro. E aí tem uma coisa, né? A gente tem que ficar esperto, porque às vezes o ritual da tortuguita, exato. Às vezes a gente deixa pro final e vem algum gavião e come, né? Sempre, sempre. Eu sou o gavião que come a parte mais gostosa das coisas da comida do Rogério, vocês acreditam? Ele deixa o final, eu vou lá e como. Tadinho, ele me mata de vez em quando. Faço isso de propósito. Então, é isso, né? A ideia da felicidade clandestina, a ideia de ter ali, de ter a coisa, mas guardar para depois, para, né, ter a surpresa de que está com o livro. Tudo isso é parte desse conto, ok? Bom, aqui a gente vai ver principais características da narração. Essas principais características da narração. Transformação, figuratividade, relação temporal, verbos no pretérito. Cadê? Ai, verbo sempre é maior, né? Tá. Terminou ali nesses elementos. Ó, transformação, que é a mudança de história. Sabe quando você imagina, por exemplo, uma novela televisiva mesmo, tá? Uma novela televisiva. E aí, tá tudo acontecendo daquele jeito ali, que é esperado, tá tudo tendo uma sequência, e de repente algo acontece que muda. Tava todo mundo bem, de repente algo muda. Essa é uma característica da narrativa. Pode ser narrativa da televisão, no caso de uma novela, e pode ser de um livro mesmo. Então, o que aconteceu ali no conto foi isso. Ela estava falando como era ter a menina como colega de sala, e aí, de repente, muda a narrativa, porque ela parou de fazer, de entrar em conflito com a menina, por conta de quem era a menina, e passou a falar sobre a busca dela pelo livro emprestado. Então, essa é a transformação, essa é a mudança de situação. É como se a gente tivesse ali um start para outras coisas, tá? Então, trata-se de uma mudança de situação. No conto lido, a primeira transformação é porque antes havia uma situação de estabilidade. Se houvesse solução para o conflito, é porque aconteceu algo que modificou. A primeira transformação foi causada pela menina que contou à narradora que tinha determinado o livro e a fez acreditar que emprestaria. A segunda transformação acontece quando a mãe da garota descobre as intenções da filha, né, de ficar enrolando a coleguinha. Então, as transformações são as mudanças das ações, as mudanças que acontecem ao longo da narrativa. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Vocês estão aí? Ah, o Ciro tá, pelo menos, né? Muito bem. Que bom. Vamos para figuratividade. Figuratividade lembra a ideia de figura, né? Lembra a ideia de imagem, né? Essas informações assim.
Trata-se da apresentação de elementos concretos, né? No caso aqui, a gente tem livro, livraria, cartão postal, balas, ou seja, a figuratividade é a parte da narrativa que vai meio que te conectar com o mundo real, sabe? É a figuratividade que vai falar de elementos que são concretos e que você tem conhecimento sobre eles. Então, as narrativas, elas se aproximam a partir da figuratividade do nosso mundo, tá? Que é aquilo que nos faz... aquilo que deixa a narrativa mais concreta, porque fala sobre elementos concretos, ok? E basicamente, as narrativas, elas envolvem alguns elementos, geralmente um elemento principal, né? Vamos lá, Harry Potter, me fala algo que tem a ver com essa questão da figuratividade. O Harry Potter, né, geralmente aparece com muita frequência, que nos lembra sobre essa questão da concretude. Quais são as coisas que aparecem no livro do Harry Potter? Que geralmente, pensa o seguinte, geralmente essas coisas se tornam produtos de venda depois. Pensa nisso. As roupas, muito bem. A varinha dele, óculos, todos esses elementos, as relíquias da morte, todos esses elementos que são concretos, que a gente consegue, inclusive, transformar, né, em produto, porque é tão concreto que a gente pode transformar isso em produto, né? Cosplay é quando você se veste, usa as coisas, né, fingindo ser aquele personagem, né? Mas não... Para isso, você precisa dos elementos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a maioria dos elementos de figuratividade, eles se transformam em produtos finais. Deixa eu pensar um outro livro aqui. Outro livro... Ai, um grande best-seller, assim, que as pessoas leram. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tá, não tô conseguindo lembrar de outro livro. Enfim. Ok? Então, assim, a figuratividade está ligada ao nosso mundo concreto. E aí, geralmente, aparecem elementos que são tão concretos que as pessoas carregam, né? Como se fosse possível mesmo, né? Trazer da ficção para o dia a dia. Relação temporal nem preciso dizer, né, gente? Claro que a gente precisa saber quando que acontece, como acontece, tá? Então, trata-se da progressão entre os acontecimentos relatados, isto é, as ações anteriores e posteriores ou concomitantes, aquelas que são simultâneas. No conto, a menina cruel não poderia dizer que emprestaria o livro à narradora se anteriormente não houvesse o desejo desta em ter esse objeto. Ou seja, a menina má, ela só falou que emprestaria porque ela percebeu que a Clarice tinha interesse nisso. E é uma relação temporal, ok? Verbos no pretérito, e aí tem uma questão, né? Por que os verbos no pretérito são muito relevantes para as narrativas? Porque pressupõem que pretérito é uma ação que já aconteceu no momento da fala, ok? Então, vamos lembrar aqui de gramática um pouquinho. Presente, pretérito, futuro. Presente é uma informação que no momento da minha fala acontece. Nós estamos em aula. Então, estamos, no momento em que eu falo, essa ação acontece. Nós estamos agora em aula. Ou pretérito, né, que seria uma ação que já aconteceu, no momento da minha fala, aquilo já aconteceu. Então, a minha primeira aula foi com o terceiro ano.
A minha primeira aula foi, ó, no momento da minha fala, isso já aconteceu. Então, é uma ação pretérita. E futuro é, sei lá, a próxima aula de vocês será de X matéria, tá? Será, ou seja, no momento da minha fala, aquilo ainda vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a noção que a gente tem que ter dos verbos é dessa indicação aí de pretérito, presente ou futuro, tá? E quando eu digo que o momento da fala é um momento decisivo, é porque o momento da fala ou o momento da escrita, tá? Não precisa ser só oralidade, não. Pode ser escrita também. Esses são dois elementos importantes que a gente considera, afinal, o momento da fala é meio que o parâmetro que eu tenho para saber se aquilo já aconteceu, acontece ou vai acontecer. Então, verbos no pretérito, ou seja, quando ela conta, aquilo já aconteceu. Porque provavelmente, pensa comigo, a Clarice escreveu os contos quando ela era adulta. E esse conto é quando ela era criança, ok? Então, tem aí uma diferença de tempo de acontecimento das coisas. Então, vamos lá. A fala de quem conta a história é sempre posterior à história contada. Por isso, os verbos estão preferencialmente, não é obrigatório, no pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Ou também futuro do pretérito. Eu quero falar um pouquinho disso com vocês, porque é importante que vocês conheçam, tá? Mas não vai ser agora, beleza? Por exemplo, ela nos enganava com cartão postal, tá. Aqui tem os exemplos dos verbos, ó. Elas nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Informou-me que possuía as reinvenções de Narizinho de Monteiro Lobato. Disse-me que havia emprestado o livro. Então, tem trechos aí que tem os verbos nesses todos esses períodos, ok? Leia os 2 pequenos trechos do conto a seguir. É o seguinte, amores. Aqui, ó, narrador onisciente, tá. Isso aqui a gente já falou, beleza? É o seguinte, amores. Eu vou passar para vocês... Opa, não posso passar aqui. Eu vou passar para vocês o seguinte, ó. Eu quero que vocês respondam essa tarefa aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Peraí. O que eu vou fazer? Essa vai ser a tarefa que eu vou passar para vocês. Peraí. Ó, essa tarefa que eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês responderem no Google Formulários, ok? Quero que vocês respondam no Google Formulários, porque eu quero que vocês... Vai ser uma atividade valendo nota. O que eu vou fazer, tá? Falta 5 minutos para acabar a aula. Eu vou explicar bem rapidinho. O que eu vou fazer? Vocês estão vendo a tela aqui? Eu não quero mostrar a resposta. Enfim, o que eu vou fazer, amores? Então, Ciro, eu vou colocar as perguntas lá no Google Formulário, tá bom? Vocês vão ter que ler, eu vou colocar lá a informação e eu coloco as perguntas, vocês escrevem, digitam a resposta lá no Google Formulários, beleza? Tá claro isso, gente? Eu não vou colocar o texto porque é um texto grande, vocês vão ter que olhar aí no material de vocês para responder. Mas vocês vão responder lá no Google Formulário, tá bom? Eu só vou colocar as perguntas e vocês vão digitar a resposta, combinado? Então, vai valer nota como a nossa primeira tarefa, tá? Nossa primeira tarefa. Até segunda-feira que vem. Provavelmente no domingo à noite, assim, eu devo fechar o formulário, tá? Beleza? Então, vocês têm a semana toda aí para fazer. Mas não são muitas questões, não. Só não vou descer aqui porque o meu está respondido, tá bom? Ó, faltam 4 minutos para acabar a aula. Vitor,
eu vou falar a minha opinião. A minha opinião não representa nada em relação a colégio, nada, tá? É a minha opinião. Eu acho que não. Porque para voltar às aulas presenciais, a gente precisa ter 4 semanas consecutivas que as UTIs na cidade estejam em 75%. 4 semanas consecutivas, tá? Já não tem 4 semanas consecutivas. Não tem como. Para setembro, quantas semanas faltam para setembro? 1, 2? Entende? Então, é a minha opinião em relação a isso, tá bom? E eu acho uma coisa assim, voltar para depois parar também não dá, né? Que eu acho que a gente, se voltar, volta e logo depois a gente vai ter problemas, porque, né, é uma doença maluca, e aí tem que parar de novo. Então, assim, eu não sei, tá? Mas eu gostaria muito que a gente pudesse voltar com segurança. Então, exatamente, é isso, entendeu? Então, assim, eu gostaria muito que a gente pudesse voltar, mas com segurança. Então, eu acho que a gente precisa pensar como fazer dessa situação a melhor possível, né? Se não voltar esse ano às aulas presenciais, como é que a gente vai entregar as tarefas? Ai, dá para fazer drive-thru, João. Entendeu? Você vai lá, deixa na porta do colégio e vai embora. Entendeu? Tem como fazer isso sim. Tá? Enfim, meus amores, é algo muito novo para todo mundo, é algo muito diferente. Tá todo mundo meio mal com essa situação. Eu acho que a gente tá sofrendo mesmo quem aqui não pegou doença, né? Todo mundo tá sofrendo, né? Ah, você tá na fazenda, então você tá bem de boa, né? O sonho do meu marido é a gente morar na fazenda. Bom, eu vou passar a tarefa, quero que vocês façam, preencham lá no formulário, tá? Eu não vou colocar o texto, combinado? Só para vocês saberem que a tarefa vai estar aí com o livro de vocês, tá bom? A tarefa vai para o site? Vai. O linkzinho da tarefa vai para o site. Eu vou mandar agora, tá? Ó, falta 1 minuto para acabar a aula. Eu desejo para vocês uma boa semana. Fiquem bem, fiquem em casa, tá bom? Qualquer coisa vocês mandam mensagem. Um beijo, boa semana. Até semana que vem, meus amores. Beijinho. Tchau, tchau.